Já aqui em São Paulo, Tarcísio de Freitas foi empossado na manhã deste domingo como novo governador pelos próximos 4 anos. Nós acompanhamos ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Para falar então sobre o novo cenário político de 2023, a gente conversa agora com a deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, do PRTB. Tudo bem, deputada? Bem-vinda, obrigada por nos atender. Feliz 2023, bom comecinho de semana. Eu que agradeço a honra do convite, bom ano para você também, muita saúde para toda a equipe da Jovem Pan e as pessoas que nos acompanham. Obrigada. A senhora participou da cerimônia da posse ontem, nós vimos. Quais são os principais desafios do novo governo, que, aliás, o novo governo paulista deve ter boa comunicação com o governo federal, apesar das diferenças? Eu entendo que sim. O agora governador Tarcísio é um homem muito habilidoso, uma pessoa que, apesar, de ser um quadro técnico, tem uma vivência em vários governos. Ele trabalhou no governo Dilma, trabalhou no governo Temer, trabalhou no governo Bolsonaro, onde ganhou, vamos dizer assim, o seu maior destaque. Mas é uma pessoa habilidosa, capaz, sabe do tamanho do desafio que tem, entende também o seu papel simbólico, na medida em que, no âmbito nacional, vamos dizer assim, a esquerda ganhou. Eu entendo que ele tem todo um simbolismo, estando à frente do estado de São Paulo, como o governador com maior representatividade da direita. Então, eu não creio que ele vá radicalizar, até porque não é o perfil dele, mas ele vai compreender essa simbologia e vai trabalhar para que dê certo. E para dar certo, tem que estabelecer o diálogo respeitoso com o governo federal, com os demais governadores, com os muitos prefeitos aqui do estado de São Paulo, independentemente dos partidos. Então, eu tenho uma expectativa muito positiva com o governo dele. A escolha do vice, a meu sentir, foi uma escolha muito correta também, porque o Felício tem um histórico de boa gestão, em São José dos Campos, que é uma cidade, muito embora com recursos, mas uma cidade grande, onde tem cidadãos muito exigentes. Então, eu estou com uma expectativa bem positiva. Vamos torcer. Deputada, agora a pergunta da Amanda Klein. Deputada, bom dia, feliz ano novo. Deputada, eu ouvi ontem o discurso do Tarcísio de Freitas, embora ele tenha começado com um agradecimento pessoal ao ex-presidente Bolsonaro, como não poderia deixar de ser, em seguida ele faz um agradecimento também a Gilberto Kassab, cita Guilherme Afif Domingos, cita ex-governadores tucanos, Mário Covas, Zé Serra, Franco Montoro. Ele sinaliza para uma direita, como a senhora descreveu agora, que é uma direita muito mais do diálogo e menos radical. Em que medida que a senhora acha que o Tarcísio tentará inaugurar uma nova direita menos combativa, com menos conflagração, menos conflito? Em que medida ele deve se afastar da influência do presidente Bolsonaro? A senhora acha que haverá ou já há esse distanciamento, até na montagem do secretariado? Bom, feliz 2023, Amanda. O Tarcísio é um homem muito inteligente. E uma pessoa inteligente, ela precisa observar o passado, ou remoto ou recente, identificar os erros e buscar não repeti-los. Com todo respeito, eu sei que eu vou desagradar, o presidente Bolsonaro errou muito por esse radicalismo. Eu entendo firmemente, se não tivesse cometido tantos erros, o PT não teria voltado ao poder. Então, o Tarcísio sabe que, se ele seguir a linha Bolsonaro, que não é a dele, então também tem uma questão de natureza de cada indivíduo. Se ele seguir a linha Bolsonaro, ele não vai conseguir ter sucesso em São Paulo, até porque esse não é o perfil do estado de São Paulo. E, a depender de quais sejam suas aspirações, seus planos, ele pode inviabilizar e até colaborar para uma permanência da esquerda no poder. Então, essa sinalização, essa abertura ao diálogo, me parece externar, vamos dizer assim, uma comprovação da inteligência de Tarcísio. Infelizmente, o radicalismo do bolsonarismo nos trouxe até aqui. Ontem, inclusive, ouvindo o presidente Lula, em alguns momentos muito aguerrido com relação à figura de Bolsonaro, não necessariamente com os bolsonaristas,
eu fiquei pensando, meu Deus, mas por que ele está assim tão falando em revanche, com tanta raiva do Bolsonaro? A meu sentir, Bolsonaro elegeu Lula. Bolsonaro elegeu Lula, né? Então, não entendo muito por que essa animosidade. Então, eu acho que é prova da inteligência de Tarcísio. O papel do Kassab no governo, né, ainda é algo que eu quero observar com mais vagar. Internamente na Assembleia, existe uma leitura muito positiva desse papel de Kassab no governo, né? Muitas pessoas, inclusive, dizem que Kassab vai ser o ponto alto do governo de Tarcísio, né? Então, assim, realmente tem tido uma receptividade muito boa. Eu quero observar um pouco mais, né? Porque é uma figura da política tradicional, é uma figura que transita em todos os ambientes, independentemente de bandeiras. Então, eu quero observar um pouco mais para entender até onde vai esse papel, né? Até onde o perfil Tarcísio vai preponderar. Então, com relação à participação do Kassab, eu prefiro observar um pouco mais. Agora, a pergunta de Roberto Mota. Mota. Bom dia, deputada. Ontem foi dia de prestar atenção nos discursos de posse, né? E eu prestei atenção no discurso de Brasília, também no discurso do Tarcísio. Vi que ele começou agradecendo a Deus, a família, depois agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro, que motivou uma ovação ali entre os presentes. Agradeceu ao ministro Paulo Guedes e agradeceu também ao Guilherme Afif Domingos e ao Gilberto Kassab. E aí ele falou quase no fim do discurso uma frase que me deixou intrigado. Ele apontou o desbalanceamento entre o peso econômico e o peso político de São Paulo. E aí eu fiquei pensando o que essa frase sinaliza. A senhora teria algum palpite? Eu imagino que ele vai querer trazer maior protagonismo político para o nosso Estado, né? O que eu vejo com bons olhos, porque São Paulo tem um papel econômico muito significativo em termos de geração de riqueza, de arrecadação de tributos, que são distribuídos para o país inteiro. Eu não vejo muito como mudar essa realidade, né? Haja visto o papel de São Paulo, e eu sou uma defensora do Brasil como uma nação muito unida, então também não seria muito essa a minha linha. Agora, o maior protagonismo para o Estado de São Paulo, eu entendo que é justo, é necessário e seria saudável para o país. Então, eu vislumbro na fala dele a busca, né, de um reequilíbrio, não em termos de diminuir o papel econômico no Estado de São Paulo, mas em termos de aumentar a relevância política, né? Eu quero que São Paulo seja uma voz mais ouvida. E diante da chegada, né, da esquerda, eu estou falando genericamente, eu acompanhei aqui o debate de vocês entre comunismo e não comunismo, mas a chegada da esquerda ao poder, a meu sentir, requer essa maior participação do Estado de São Paulo, normalmente pelo fato de termos um governador eleito pela direita, né, uma direita mais inteligente, vamos dizer assim. Deputada, para a gente fechar, falando um pouco sobre o futuro político da senhora, a senhora fica no cargo de deputada estadual até março, porque a Assembleia de São Paulo talvez é a mais atrasada, aqui arraste mais a legislatura, ao contrário da Câmara Federal e do Senado, que começam a nova legislatura em 1º de fevereiro. E depois disso, a senhora vai só continuar se dedicando à área jurídica ou a senhora pretende voltar daqui a 2 anos? Eu não tenho, assim, uma decisão tomada. Não tem uma decisão tomada, eu tinha uma vida antes, né, de entrar na política, voltarei para essa vida na advocacia, na docência, nas aulas ali na USP de Direito, e aí mais perto eu vou avaliar, né, se é o caso de participar das próximas eleições, de aguardar 4 anos, ou até de não mais participar, né, vamos dizer assim, de uma política partidária. Agora, a participação da vida pública, com artigos, com análises, é algo que está na minha natureza, né? Então, eu não sei me omitir, eu não sou uma pessoa neutra, no sentido de não me importar com o que acontece no meu país. Então, essa participação política, não necessariamente partidária, ela é certa.
Agora, a partidária ainda realmente não tem uma decisão tomada. Deputada estadual pelo PRTB de São Paulo, Janaína Pascoal. Obrigada, deputada, mais uma vez pela atenção. Até breve. Fiquem com Deus. Igualmente.